é que a família deveria sair da administração do BES. A família toda. O Banco de Portugal não poderia fazer aquilo que queria fazer. A questão é o poder. Esta designação do dono disto tudo é uma designação irrisória. Mais a situação do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal sabia tudo o que se passava no BES e no GES. Leopardo, quando morre, deixa a sua pele, e um homem, quando morre, o que deixa é a sua reputação. Pois eu trago-lhe aqui uns papéis que eu acho que o vão ajudar no seu trabalho. E a pesquisa vai se tornar mais fácil com esta informação. Vou trabalhar nisto então. Não sei se tem a noção que o Banco de Portugal é um castelo. É uma fortaleza protegida pelas muralhas do segredo. O sigilo bancário são as muralhas da fortaleza. Não tinha ainda a noção. Mas já vai perceber com o tempo. Ao longo destes meses, encontrámos-nos 5 vezes conversas longas que serviram de pretexto à entrega em mãos de documentos que ninguém fora do castelo, metáfora visual do Banco de Portugal, deveria conhecer. Todos com o selo de confidencial, vindos diretamente do departamento mais sensível para lá das muralhas, a supervisão microprudencial. E como lhe estava a dizer, o Banco de Portugal sabia muito bem o que se passava no BES e no GES. E há muitos anos que o BES violava as normas e decisões do regulador. Só que o Banco de Portugal decidiu empurrar com a barriga e pôr toda a porcaria para debaixo do tapete. No primeiro encontro, esta fonte mistério com mais de 3 décadas de trabalho no castelo trazia um único documento. Uma nota informativa com 5 anexos, datada de 8 de novembro de 2013, 9 meses antes da resolução do BES. Os técnicos que a produzem remetem à consideração superior os factos que sistematizam. O texto é claro, nada brando para 4 dos atores maiores do escândalo do Grupo Espírito Santo, dono do maior banco privado português, o BES. Seriam os factos, julgavam os técnicos, a ditar o futuro destes 4 visados. Uma atuação tempestiva, leia-se a perda de idoneidade dos banqueiros sob escrutínio, não deveria ser posta de lado. Mas em novembro de 2013, o BES era ainda símbolo máximo de poder, a expressão suprema de riqueza. Ricardo Salgado permanecia rei da alta finança. Os Espírito Santo faziam parte da história financeira do país desde 1869, quando o pioneiro do clã assumiu, aos 19 anos, a propriedade de uma casa de câmbio. Até morrer, em 1915, aos 65 anos, José Maria do Espírito Santo Silva foi fazendo muito do quase nada. A partir dele, o dinheiro, o poder e a influência passaram a correr no sangue da família. O império foi ganhando tentáculos nacionais e pontos no globo até ao 25 de abril. A nacionalização do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa em 1975 foi apenas um recuo para incontrolável recomeço. Ricardo Salgado chega ao trono em 1991, depois da família recuperar a joia da coroa, o Banco Espírito Santo. Até 2014, Ricardo Salgado ornamentou-se de títulos reais. O país político e económico ornamentou-o de títulos reais. Tinha a consciência que, de facto, o Dr. Ricardo Salgado era uma pessoa com um grande poder a nível nacional. Ainda antes, obviamente, desta situação. Tinha essa consciência? Tinha pelos relacionamentos que eu via lá em casa, ou das visitas, e que também acompanhava de vez em quando. Sim, tinha essa consciência, sim. E é natural, quer se queira, quer não, o BES era um império. Nunca pensei ser o dono disto tudo.
Portanto, isto foi uma caracterização que me foi colada para certamente me prejudicar no futuro. Na antecâmara da sala da posse, Ricardo Salgado posiciona-se no lugar do criador que observa o resultado da criação. De uma fórmula de estabilidade. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente. Anos a fio, o BES e Ricardo Salgado tomaram posse desta sala. Nas veias de alguns ministros e secretários de Estado que aqui tomaram posse, corria o sangue do BES. Por 3 vezes, Silveira Godinho tomou posse nesta sala. 2 como secretário de Estado, a última em 1987 como ministro da Administração Interna de Cavaco Silva. E a vida de Silveira Godinho foi um permanente corrupio entre o Banco de Portugal primeiro, o BES, o Governo e o Banco de Portugal de novo. Saltos cúmplices em direção ao poder. Poder. O palácio onde Silveira Godinho tomou posse 3 vezes, este palácio foi 32 anos gerido por Isabel Silveira Godinho, mulher do governante saltitão. Isabel tomou posse em 1980, o ano em que o marido chegou ao governo pela primeira vez. No Banco de Portugal, José Silveira Godinho integrou o núcleo duro de vários governadores. Foi administrador com a tutela da área mais sensível do castelo, a supervisão microprudencial. Silveira Godinho, quadro do Banco de Portugal desde 1975, teve nas mãos a idoneidade de Ricardo Salgado, que fora seu patrão entre 1982 e 1986 e que voltaria a ser entre 1990 e 1993. O meu nome é Pedro Coelho, eu sou jornalista da SIC. Eu estou a fazer uma grande reportagem e, por causa dessa grande reportagem, eu tenho muito interesse em falar com o Dr. Silveira Godinho. O senador amanhã, portanto ele tem uma reunião de manhã. Se entretanto quiser dar o seu número, deixar o seu número de telefone para depois contatarmos logo assim que seja possível. O ex-banqueiro, ex-secretário de Estado, ex-ministro regressado ao Banco de Portugal, onde irá terminar a carreira, recusou falar connosco por se encontrar abrangido pelo segredo imposto a todos os quadros da instituição. Depois da queda do BES, Carlos Costa desviou-o para a fábrica de notas do Carregado. Outro castelo dentro do castelo. Nem sempre quem exerce o poder executivo é o verdadeiro dono desse poder. Os verdadeiros donos, os intocáveis da democracia, continuam a desfilar nas sombras, encontrando, nos lugares de poder, úteis marionetas de ocasião. Em novembro de 2013, no dia em que os técnicos do Banco de Portugal concluíram a nota informativa que pôs em causa o poder invisível de Ricardo Salgado, o banqueiro ainda era, aos olhos de quase todos, o rei. Olhamos de novo para lá das muralhas do castelo. A informação que poderia ter antecipado a queda do banqueiro estava há muito a ser trabalhada pelos zelosos técnicos do Banco de Portugal. Era deles integralmente conhecida. Estava sistematizada. Aos responsáveis do rolador bastava-lhes coragem para primirem o gatilho.
O que é, afinal, a idoneidade de um banqueiro? É, antes de mais, uma tabela de confiança para a tarefa. A idoneidade afere a capacidade e a disponibilidade para assegurarem uma gestão sã e prudente da instituição. Os banqueiros gerem o dinheiro dos outros, a maioria gente que confia recursos parcos à sapiência dessas figuras. Tarefa que, de tão nobre, levou o legislador a impor-lhes fiscalização apertada. A lei confiou ao Banco de Portugal o poder de retirar a idoneidade a banqueiros que revelem indícios de má gestão, incapacidade para decidirem de forma ponderada e criteriosa ou uma tendência para não cumprirem as suas obrigações, assumindo comportamentos incompatíveis com a confiança do mercado. A lei confiou no Banco de Portugal, mas a instituição liderada por Carlos Costa pode ter, anos a fio, fechado os olhos, no caso BES. O primeiro documento que recebemos das mãos da fonte mistério que assaltou o castelo revela-nos as dúvidas dos técnicos a quem coube fazer o relato do comportamento idóneo de 4 banqueiros do BES. Os relatores da nota informativa fizeram uma análise detalhada de todos os casos que envolviam o clã Espírito Santo, em especial dos associados a Ricardo Salgado. Reconhecem que o Banco de Portugal deixou passar o tempo sem questionar a idoneidade dos visados. Mas ainda vamos a tempo, sugerem, todavia, as palavras difíceis que os técnicos colocam no texto. Mas não foram. Os superiores hierárquicos que receberam a nota informativa dos técnicos decidiram deixar ficar tudo na mesma, mantendo o permanente estado de prevenção que há anos caracterizava o Banco de Portugal. Na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES, Carlos Costa omite pura e simplesmente as conclusões da nota informativa a que tivemos acesso. No final de 2013, o Banco de Portugal não dispunha de factos demonstrados que, dentro do quadro jurídico então aplicável, permitissem abrir um processo formal de reavaliação da idoneidade dos membros do órgão de administração do BES, em especial do Presidente da sua Comissão Executiva. Sabendo que os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito desconheciam a nota informativa que agora revelamos, na Comissão Parlamentar de Inquérito, Carlos Costa decidiu redesenhar a história ou ajustar o zeloso trabalho dos técnicos sob a sua batuta aos seus desejos e intenções. Minha pergunta, e acho que é isso que é preciso responder ainda, é: Ricardo Salgado continua à frente do BES e não lhe foi retirada a idoneidade porque o Sr. Governador não quis ou porque não pôde? Porque não pude, dado os condicionamentos legais, tal como expliquei ao deputado Dr. Carlos Abreu Morim. Poderia ter tido vários tipos de consequências. Uma é do contencioso jurídico, enfim, não saberíamos exatamente como é que iria terminar, mas a não continuidade podia ser contestada. Por outro lado, a própria instabilidade que podia ter gerado, não só no BES, mas em todo o sistema financeiro. O Banco de Portugal tem medo que, se agir, vai provocar uma crise no banco e, portanto, não age com medo de provocar essa crise, quando, na verdade, tem que agir para evitar a crise. Quando um banco tem o poder de gerar uma crise, esse banco está acima de intervenção, porque toda a gente tem medo de fazer uma intervenção que provoque uma crise. Na prática, a atual legislação dá-nos poder de pressão, mas não nos dá aquilo que era mais importante, que é poder de imposição. Nós estamos com um dilema, é que nem sempre o que se deve se pode. E há aqui um dilema, é que o dever só é execuível se for acompanhado de poder. E o poder está aquém daquilo que eu gostaria. Se me perguntar se pudesse, faria, digo, há muito tempo. Se tivesse sido levantada a questão com clareza e transparência da minha idoneidade,
eu tinha imediatamente pedido a demissão de presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo. Em determinado momento, o cerco foi persuasivo. Eu não tinha poder, além desse, para estar seguro que no momento em que impusesse, obtinha o resultado. A questão que se coloca hoje, que é termos uma avaliação de idoneidade com base em sanções e não com base em prevenção, teria sido possível. Os técnicos que assinam a nota informativa que Carlos Costa omite na Comissão Parlamentar de Inquérito discordam desta análise do governador. Escrevem exatamente o contrário. O Banco de Portugal não precisava de mais nenhum instrumento legal para agir se quisesse de facto ter agido. No entender dos técnicos, o que permite ao Banco de Portugal recusar ou cancelar a idoneidade de um banqueiro é a natureza prudencial da sua função reguladora. Ou seja, o Banco de Portugal não tem de estar à espera que o banqueiro cometa um ilícito criminal ou que seja condenado pela Justiça. A recusa da idoneidade é uma avaliação de ordem preventiva e não repressiva. É um instrumento de caráter administrativo e não de caráter penal. Ou seja, se o Banco de Portugal reconhecer existir uma dúvida razoável sobre a idoneidade de um qualquer banqueiro, deverá recusar o registro ou cancelá-lo. O risco de gerir o dinheiro dos outros não se compadece com o tempo da justiça. E lembre-se ainda que o Dr. Ricardo Salgado fez entregar, mas o nosso jurisconsulto corrigir-me-á, fez entregar um parecer de 2 grandes juristas de Coimbra a demonstrar que o Banco de Portugal não poderia fazer aquilo que queria fazer. Esta frase haveria de causar dissabores ao governador do Banco de Portugal 4 dias depois de a ter dito. Um dos pareceres citado por Carlos Costa fora assinado por Pedro Maia. Na sequência destas declarações do governador, o professor da Universidade de Coimbra enviou uma carta a exigir-lhe que as corrigisse. De outra forma, Pedro Maia agiria judicialmente contra Carlos Costa. Pedro Maia era claro nas explicações, assegurando que as suas opiniões jurídicas sobre a idoneidade eram o avesso das de Carlos Costa. O jurisconsulto entendia que o Banco de Portugal tinha os poderes suficientes para, se quisesse, retirar a idoneidade a Ricardo Salgado. Pedro Maia aceitou receber-nos no seu escritório em Coimbra, mas recusou retomar o tema. O jurista e Carlos Costa já tinham todavia fechado a contenda com um aperto de mão numa conferência onde ambos estiveram. Quando visitámos, Pedro Maia acabara de ser nomeado administrador não executivo do Banco BIC, tendo precisado do selo de Carlos Costa para assumir funções. Ironia. A idoneidade do jurista tivera de ser ela própria avaliada pelo Banco de Portugal. A nota informativa que agora revelamos foi entregue ao vice-governador com o pelouro da supervisão, Pedro Duarte Neves, em novembro de 2013. Faltavam 9 meses para a derrocada. Ricardo Salgado haveria de manter-se no topo do banco e do Grupo Espírito Santo mais 7 meses. Na resposta escrita que deu às nossas dúvidas, o Banco de Portugal insiste na teoria das mãos atadas. Juridicamente, não tinha condições para iniciar um processo de reavaliação da idoneidade dos administradores em causa. O supervisor afirma ter apostado numa persuasão moral que, garante, terminou com a renúncia voluntária de alguns administradores. Na segunda conversa, a fonte mistério trouxe-nos mais um documento. Desta vez, um relatório detalhado sobre todo o universo financeiro do Grupo Espírito Santo, resultado de uma avaliação feita pelo supervisor entre março de 2011 e abril de 2012. Prova clara de que os zelosos técnicos do Banco de Portugal estiveram sempre atentos ao que de pior pudesse ocorrer.
Escrito ao jeito de balanço, o relatório avalia as deficiências de controlo interno detectadas em 20 sucursais e filiais do BES em Portugal e no estrangeiro. Nesse período, foram detectadas falhas generalizadas em duas áreas sensíveis, a auditoria interna e o compliance. O mesmo é dizer que nas 20 sucursais e filiais foram identificadas práticas de gestão pouco transparentes ou mesmo opacas que preocupavam e muito o Banco de Portugal. 38% dessas más práticas identificadas em 2012 já vinham de anos anteriores. Dessas, mais de metade apresentavam um risco elevado. No BES, a marca principal do grupo, alguma dessa opacidade detectada estava referenciada desde 2004, ou seja, 8 anos a contrariar as regras do Banco de Portugal. Quando detecta estas falhas, o que é que o Banco de Portugal faz? Envia umas cartas para as administrações dos bancos, também envia outras para as autoridades de supervisão de quando são filiais e sucursais e basicamente as cartas têm um efeito desculpabilizador e criam a ilusão de que algo está a ser feito, mas de resto nada está a acontecer, não é? Na resposta por escrito que o Banco de Portugal nos enviou, lá surge a carta como única arma de arremesso. Quando detecta falhas, o supervisor transmite-as formalmente por carta, recomendando medidas corretivas, ficando a aguardar que as instituições em causa enviem relatórios com os progressos alcançados. No relatório, há 2 casos especialmente graves. A filial de Angola, o BESA, e a de Paris, o BES Vénétie. A filial francesa apresenta 28 novas deficiências, 8 delas de risco elevado. Neste caso, a autoridade bancária francesa, congénere do Banco de Portugal, fez, aliás, uma avaliação bastante negativa deste banco. Em 2011, a avaliação feita ao BESA era francamente negativa, tendo sido revelado um controlo interno deficiente ou mesmo inexistente. O risco operacional era classificado como particularmente grave. Sinais de perigo que poderiam ter antecipado a derrocada do gigante angolano 3 anos depois. Os sinais de perigo adormeceram no silêncio do castelo. Hoje, naturalmente, sinto-me satisfeito e orgulhoso de mim próprio, de ter sido agressivo, ter sido contundente, ter lutado pela justiça. Persistente, Carlos Queiroz foi até ao fim de uma batalha. Confiou $800 mil a uma filial do BES no estrangeiro. Perdeu-lhes o rasto. Atravessou metade do mundo para os resgatar. A história dele, que detalhará no episódio 3 desta série, Queiroz junta a voz dos sem voz. Eu discuto, é o meu amigo Fernando que perdeu 80 mil euros de 35 anos de trabalho. O meu amigo Alves, António Alves, que perdeu 100 mil euros de 60 anos de trabalho. E foi isso que mais me motivou e indignou. Eles permitem-se ter a ousadia, porque é preciso ter ousadia, para se manterem num cargo quando existe este sofrimento todo à volta deles. Mas sabe o que é grave? Não é o governador do Banco de Portugal dizer eu não sabia. É nós, cidadãos, aceitarmos que um indivíduo naquela posição diga que não sabia e continuou lá. Nós é que somos responsáveis. O que é grave é o nosso silêncio de cumplicidade. Na terceira conversa, a Fonte Mistério transportava um documento explosivo. Uma síntese, concluída em janeiro de 2013, sobre a situação financeira do Grupo Espírito Santo. O autor era um concorrente direto do BES, o BPI. Os técnicos que elaboraram esta síntese sublinham a verdade preto no branco. O Grupo Espírito Santo estava falido desde 2011. Vergara-se ao peso de uma dívida de 6 mil milhões de euros. Se ainda não o sabia,
Carlos Costa ficou a saber. Próximo episódio. Preocupa-me mais a situação do Banco Espírito Santo. Novas provas, novos documentos. O Banco de Portugal ignorou todos os avisos. Só foi feita luz através dos documentos que foram enviados por Fernando Ulrich. Como se organizava o Grupo Espírito Santo? Que relações existiam afinal com o Montepio, o Banif e a PT? Assalto ao Castelo. Amanhã, no Jornal da Noite. Portugal não poderia fazer aquilo que queria fazer. A questão é o poder. Esta designação do dono disto tudo é uma designação irrisória. A situação do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal sabia tudo o que se passava no E o bardo, quando morre, deixa a sua pele, e um homem, quando morre, o que deixa é a sua reputação. Na terceira conversa, a Fonte Mistério transportava um documento explosivo, um retrato detalhado sobre o estado das contas do Grupo Espírito Santo, terminado em janeiro de 2013, 19 meses antes da resolução do BES. O extenso relatório do BPI poderia ter sido a luz que deveria iluminar o túnel do BES. Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES sabiam que o BPI fizera chegar a tempo ao Banco de Portugal algo potencialmente explosivo, mas nunca ficaram a saber do que se tratava. Ulrich nunca lhes disse. Se eu fizesse isso, estaria a ser provavelmente injusto para muitas pessoas e que não vejo necessidade de fazer isso. Estávamos no arranque de 2013. Ricardo Salgado ainda ocupava o lugar do rei na sala de jantar do Reino da Alta Finança Portuguesa. Sem ter necessidade de recorrer à linha pública de recapitalização da banca, os tais 12 mil milhões de euros emprestados pela Troika, aos olhos dos demais, o BES parecia ter ovos de ouro. Ninguém ousava atirar-lhe pedras. Os que arriscavam despejavam as críticas num saco roto. E havia uma conversa, eu diria, típica, que era quando as pessoas perguntavam: então como é que está o sistema financeiro português, como é que vê o resto do sistema? Normalmente as pessoas acrescentavam: então e o que é que acha do BCP? E eu lembro-me que respondia sempre: olha, eu não tenho nenhuma preocupação com o BCP, preocupa-me mais a situação do Banco Espírito Santo. E era impressionante, eu diria, verificar que, sendo estas conversas com profissionais do setor, com investidores, não desvalorizavam completamente estes comentários. Eu penso que atribuíam isto a ser um concorrente que queria denegrir outro concorrente. Eu não consigo aceitar que a Troika, com representantes, designadamente, do FMI e do Banco Central Europeu, portanto, instituições com uma grande experiência e com grandes responsabilidades no mundo financeiro e sobre os bancos, não viram e não olharam para o tipo de informação pública que não consigo explicar. Este economista francês, consultor independente do FMI, garante que a Troika nunca se desinteressou do BES. Nicolas Véron admite que os credores internacionais tenham sido mal informados. I came to the conclusion that the Troika partners started to form doubts about Banco Espírito Santo actually very early in the sequence. In my understanding, probably as early as 2011. They would ask the supervisor, the Bank of Portugal, what do you think about the situation? And what I understand is that the supervisor
responded to these questions in a very reassuring way, saying basically that the concerns were not justified and that the situation was under control. Entrevistámo-lo em Londres, onde se preparava para participar numa conferência sobre as consequências do Brexit. Nicolas Véron fez um relatório sobre o desempenho do Fundo Monetário Internacional durante os programas de intervenção na Irlanda, Grécia, Espanha, Chipre e Portugal. In terms of Portugal, I came, unfortunately, to a bit of a sad conclusion, which is that the program in Portugal was a missed opportunity. In Ireland, in Spain, in the second Greek program, and in Cyprus, the Troika insisted on having an external, independent evaluation of the bank's balance sheets. An obvious question to ask is why didn't the creditors insist on an equivalent approach in Portugal? They didn't insist on it because of Bank of Portugal. It's the right institution to do that job. The Bank of Portugal didn't want it to happen. This is very clear. And they argued very forcefully and ultimately successfully. I think the creditors should have been more skeptical about the situation of the Portuguese banking sector. The fact that the national authorities say the banking sector is fine is not necessarily always taken at face value, right? Hoje, o país sabe com segurança que o Grupo Espírito Santo estava falido desde 2009. Fernando Lorris exibiu essa certeza no documento feito pelo BPI e concluído a 16 de janeiro de 2013, 19 meses antes da derrocada. O BPI era parte interessada, dada a exposição do banco aos setores mais endividados da Rio Forte, a construção e o imobiliário. O documento foi entregue em mão pelo presidente executivo do BPI ao próprio governador do Banco de Portugal. O selo de confidencial surge no topo, escrito pelo punho de Carlos Costa. Nesse mesmo dia, o vice-governador Pedro Duarte Neves assumiu o controlo do texto, selando com a mesma palavra. Pedro Duarte Neves encaminha-o para o departamento que tutelava o coração secreto do castelo, a supervisão microprudencial. Para lá das muralhas, nada de novo parece ter ocorrido. O desabafo crítico do emitente desta denúncia fez-se ouvir na Comissão Parlamentar de Inquérito, 7 meses depois da derrocada. Eu penso que o que eu tentei mostrar aqui é que ninguém precisava da minha ajuda para ser relativamente fácil a perceber que havia riscos muito grandes em torno do BES e do GES. A informação pública permitia concluir isso, em particular para quem estivesse minimamente atento. Nós devemos compreender, acho eu, ou pelo menos pensar, a que é que se deve esta complacência. Eu, em parte, estou certa que se deve à figura de Ricardo Salgado e à autoridade que Ricardo Salgado tinha perante todo o sistema, inclusive do Banco de Portugal, mas o Ricardo Salgado só tinha autoridade perante o Banco de Portugal porque me parece que a administração do Banco de Portugal entende que as administrações dos outros bancos são colegas. O documento que o BPI entrega a Carlos Costa é uma viagem alucinante aos meandros do Grupo Espírito Santo. O Grupo Espírito Santo foi concebido para inviabilizar a supervisão, está a perceber? E só foi feita luz sobre a estrutura acionista do grupo e do banco através dos documentos que foram enviados por Fernando Lorris. O detalhe do documento produzido pelo BPI deveria ter iluminado essa escuridão. Estrutura societária de elevada complexidade, mais de 400 empresas em diversas áreas de negócio e geografias. O grupo é um polvo, no sentido literal do termo. Tem uma cabeça, a Espírito Santo Internacional,
com os seus exatos 8 tentáculos, as 8 holdings que integram o mega-universo Grupo Espírito Santo. Dá-se então o milagre. Cada um dos 8 tentáculos assume a forma de um novo polvo. O BPI detalha 3 desses animais: o polvo financeiro, a Espírito Santo Financial Group, e outros 2 não financeiros, a Rio Forte e a Espírito Santo Resources. A Espírito Santo Financial Group, registada no Luxemburgo, está em processo de insolvência. Era a dona do BES. No balanço de 2011, o polvo Espírito Santo Financial Group tinha uma contabilização claramente positiva, quase 1.700 milhões de euros. Os cálculos do BPI eram, todavia, bastante mais modestos, oscilando entre os 74 milhões de euros de saldo negativo e os 253 milhões positivos. Apesar destas discrepâncias, o polvo financeiro não era o maior problema do Grupo Espírito Santo. Longe disso. Os 2 polvos não financeiros, sim. Em 2013 já tilintavam preocupação. Se ainda não o sabia, o Banco de Portugal foi, pelo BPI, oficialmente informado. De que polvos falamos? Rio Forte e Espírito Santo Resources. Entre o balanço oficial do Grupo Espírito Santo e as contas apuradas pelo BPI, há de novo discrepâncias. Em dezembro de 2011, o Grupo Espírito Santo atribuía em balanço um valor líquido de 100 milhões de euros à Espírito Santo Resources. Já o BPI apontava para um valor negativo, a oscilar entre os 388 milhões e os 822 milhões. Por fim, o polvo Rio Forte, um universo de 170 empresas da área não financeira do grupo. Em 2013, quando o BPI entrega ao Banco de Portugal o detalhado balanço das contas do GES, relativas a dezembro de 2011, a Rio Forte já acumulava uma dívida de 1,5 mil milhões de euros. O documento produzido pelo BPI em janeiro de 2013 e entregue em mão a Carlos Costa apresenta um quadro global relativo às contas do Grupo Espírito Santo que poderia ter feito soar o sinal de alarme no gabinete do Governador do Banco de Portugal. Na resposta por escrito às nossas dúvidas, o Supervisor precisa a data em que recebeu o documento, 1 de agosto, e esclarece ter incorporado a informação nele contida no âmbito das diligências de supervisão que tinha em curso. Em dezembro de 2011, o valor do GES era negativo. Esse saldo no vermelho oscilava entre os 1.200 e os 2.250 milhões de euros. A dívida total do grupo aproximava-se dos 6.000 milhões de euros. Entre 2009 e 2011, subira mais de 1.000 milhões de euros. O grupo estava falido e andava a colorir a situação de emergência, vendendo o papel comercial de empresas falidas aos balcões do Grupo BES. A Rio Forte, principal máquina geradora de dívida, há muito que perdera a vergonha. Isto é o princípio da história, do chamado conto do vigário. Portanto, a iniciativa parte do próprio banco, do próprio gerente, para que eu pusesse isso numa aplicação. Estávamos mais ou menos em meados de dezembro. Tem que fazer uma coisa. Dezembro de 2013. 2013, quando é para assinar. Já está o dinheiro cativo, não é? O dinheiro está cativo e então eu vejo no papel a identificação da operação, vejo que aqui aparece qualquer coisa como papel comercial Rio Forte. Você veja a minha situação, que é uma pessoa que vivo dependendo exclusivamente quase deste valor. Dos juros, não é? Pois. Tinha este rendimento dos juros. Exatamente. E este rendimento de sim, menos de 3.000 euros por ano. Sim. Aparece-me o problema cardíaco e eu tinha que ser operado. Isto parece a residência do Obama, pá. Opa. Eu não, seria uma ingratidão da minha parte à cidade. Era uma ingratidão da minha parte. Mas melhora.
Não te comovas, não te comovas. Pronto, está tudo bem, é preciso de saúde. É preciso chegar a uma situação dessa para a gente ver quem são os verdadeiros amigos. E esses então são poucos, mas são bons. E vocês também. Já te disse várias vezes. A mim dizia-me um médico em Coimbra que eu trazia uma bomba relógio de bolso. Aqui é realmente quando eu levo precisamente com o gás, em que eu tenho o pau da bandeira. Eu pensei como ele ia mandar a mão para me prender e então quando levanto o pau, mas por instinto. E eu estava a pensar mesmo que rebentava ali, mas eu não me importava. Ganhei uma força, uma coragem que eu nunca pensei possuir até aqui. Apesar de me sentir prejudicado, de ser enganado, de ser vilipendiado, eu não queria estar no papel de quem fez isto. O culpado número 1, que é lá o CC. CC, Carlos Costa. Obviamente. Não digo mais nada porque há casos que me emocionaram e eu tive que dizer a lei é a lei e a lei tem que se cumprir. É óbvio que me custa muito alguém que vai para a porta da minha casa e me chama gatuno. Custa muito, não? É a maior ofensa que me fizeram na minha vida. Na minha ótica, os culpados, o culpado principal é o Ricardo Salgado, o segundo culpado, Banco de Portugal, sem dúvida. Nós acreditamos que nunca devia ter chegado às pessoas produtos que estavam realmente totalmente falidos. O Banco de Portugal, como supervisor, teria a obrigação de ter agido pelo menos mais cedo. Ele disse que o que mais o entristece é essa situação. Essa gente que acreditou, essa gente que tinha lá as suas poupanças, é isso que mais o faz sofrer. Ele nunca pediu desculpa. Acha que eu deveria ter feito? Pois, porque sabe, eu acho que isto no campo bancário e na vida, a coisa não vai com desculpas. Fernando Pessoa dizia: pedir desculpa é pior do que não ter razão. Senhor Deputado, eu estou aqui a defender a minha razão. E essa razão espero vi-la a obter quando for naturalmente julgado nos tribunais. Em meu nome pessoal e do ramo familiar que represento, quero deixar as minhas primeiras palavras para todas essas pessoas que foi quem mais sofreu com tudo isto e que merecem pelo menos um pedido de desculpa institucional. Outra frase que nos disse algo. Seja fosse qual fosse a solução, se existe acordo algum dia, visa luz. Os lesados do BES, pequenos clientes de retalho, 80% aforradores de pequena escala, foram as vítimas diretas da inoperância das autoridades regulatórias. Tudo isto aconteceu debaixo do nariz do regulador, numa altura em que já não havia qualquer margem para desculpas. Vai abandonar a presidência do BES por imposição do Banco de Portugal? Que isso? Que história é essa? Eu vou trabalhar, tá? Ricardo Salgado e a administração do GES e do BES continuavam ativos no comando do Titanic. Fica claro é que a partir de finais de 2013 há uma pressão efetiva muito mais forte e que se concretiza, por exemplo, enfim, por medidas tomadas quer pelo Banco de Portugal, quer pela CMVM, sendo certo que o grupo reage a isso através das operações de papel comercial, às quais depois também é posto cobro. Portanto, o Banco de Portugal diz, a partir deste instante, não admitimos mais que haja colação de papel comercial nos balcões
do BES, e a isso o grupo reage encontrando clientes institucionais que colocam meios disponibilizados ao banco. Pois enfim, aqui isto é um bocadinho um jogo do gato e do rato, e eu subscrevo. O rato sempre correu mais do que o gato. O Banco de Portugal ainda correu atrás de um desses clientes institucionais, o Montepio Geral. E nessa corrida, o diretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal tropeçou naquilo que, na visão de Carlos Albuquerque, poderia classificar-se uma infração especialmente grave. Em 2014, quando o país financeiro já deixara de ter dúvidas sobre os contornos da crise do Grupo Espírito Santo, já depois do Banco de Portugal ter imposto um anel de segurança à volta do BES, impedindo-o de emprestar o dinheiro dos desprotegidos clientes de retalho às empresas falidas do GES, a administração do Grupo Espírito Santo começou a bater à porta de empresas e bancos que estivessem mais próximos da sua rede de influências. A influência do Espírito Santo fez aqui toda a diferença. Em abril de 2014, a PT acabou em endividar-se para aplicar 897 milhões de euros em papel comercial da Rio Forte, adiando a falência do império não financeiro do GES. Essa história é de todos nós conhecida. Sabemos as consequências que teve numa das mais aclamadas telecom europeias. É neste contexto de influência e de relações privilegiadas que devemos interpretar um quarto documento que a Fonte Mistério nos entregou no quarto encontro, no mesmo local dos 3 anteriores. Isto configura falsificação de documentos. Isto é um crime público, não é uma mera infração. Em março de 2014, a Caixa Económica Montepio Geral aprova um empréstimo de 60 milhões de euros ao Universo Rio Forte, em concreto à Espírito Santo Hotéis. O Banco de Portugal apanhou esta operação feita ao arrepio da lógica. O regulador acedeu à ata datada de 25 de março de 2014. O documento era assinado pelos administradores que viabilizaram o empréstimo à Rio Forte, incluindo o administrador financeiro Jorge Barros Luís. O problema é que esse senhor não esteve nessa referida reunião. Ele estava fora do país nesse dia. E conseguiu provar isso mesmo ao Banco de Portugal. Treze meses depois da ocorrência, em abril de 2015, o secretário-geral do Montepio Geral envia um e-mail ao Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal a substituir a ata. Uma substituição que teve por base uma correção manuscrita. O nome do administrador ausente pura e simplesmente desaparece da ata original. O Banco de Portugal exige uma explicação em prazo recorde. Faz ameaças. A troco de quê emprestou o Montepio Geral 60 milhões de euros a um universo empresarial falido? Houve outros empréstimos nesta fase crítica do GES? Que relações privilegiadas existiam afinal entre o Montepio, o BES e o GES? Perguntas que colocamos à Caixa Económica Montepio Geral. O Gabinete de Relações Públicas da instituição acolheu com surpresa as nossas dúvidas, mas, apesar da insistência, não respondeu ao essencial. Limitou-se a confirmar o que já sabíamos, que o administrador não esteve de facto na referida reunião e que a sua assinatura, na ata respectiva, configura um mero lapso administrativo. O essencial fica todavia sem resposta. Na reunião, onde Barros Luís de facto não esteve, foi tomada uma decisão, um empréstimo de 60 milhões de euros ao GES que violava as normas impostas pelo Banco de Portugal. Sobre isto, o Banco de Portugal nada diz. O GES, impedido pelo Banco de Portugal de recorrer à liquidez do BES, já contornara o regulador, indo buscar dinheiro ao Banif, que por sua vez, contornando as mesmas limitações, se apoiava no dinheiro do BES para ir adiando a queda do banco e da holding que o suportava.
Estaria o GES a fazer exatamente o mesmo com a Caixa Económica Montepio Geral e ambas as entidades a contornarem as regras impostas pelo Banco de Portugal? Esta história é um gigantesco puzzle onde, aos poucos, todas as peças encaixam. Dado o objetivo, GES e Montepio eram parceiros próximos na alta finança. Vamos tentar perceber até onde podem ter ido essas relações privilegiadas. A maior propriedade privada do país, a família Espírito Santo, adquiriu esta vastidão agrícola em 1955 a uma descapitalizada firma inglesa. Em 1975 nacionalizou a herdade. Depois do regresso a mãos privadas, em 1991, a família Espírito Santo juntou à mais-valia agrícola o turismo. Em 2009, já com a marca Comporta a impor-se nos folhetos do turismo de elite, a Rio Forte voltou-se para o luxo, usando como mote a natureza e os 12 quilómetros de linha de costa quase virgem. Todas as oportunidades para investir em Portugal devem ser agarradas com as duas mãos. Simplificar, simplificar, simplificar. Facilitar, facilitar, facilitar. É isso que é preciso na economia portuguesa para ajudar quem quer investir. Pequena nota de rodapé, o Executivo estava enfaticamente a apoiar um grupo falido onde as hipóteses de sucesso eram já impossíveis. Nessa fase, o Banco de Portugal já tinha sido, recordemos, oficialmente informado disso mesmo. Afinal, o relatório do BPI de janeiro de 2013, que a SIC aqui revelou, aguardava rumo no gabinete de Carlos Costa. Quase 6 mil milhões de euros de dívida, 1.500 milhões, responsabilidade direta da Rio Forte, a dona deste empreendimento exclusivo. Houve dinheiro para um ano. As obras pararam com a queda do Império GES-BES. As últimas informações que tenho é que há negociações já para a venda, da parte do fundo e da herdade da Comporta, e esperamos que a situação melhore durante pouco tempo. Agora, neste momento, está tudo parado. Durante os primeiros 40 anos de exploração da herdade da Comporta, a família Espírito Santo deu aos 12.500 hectares uma utilização, sobretudo agrícola e florestal. A partir dos anos 90 do século passado, a riqueza natural do pedaço despertou uma outra área de negócio, o turismo. A marca de Comporta tem hoje um grande peso internacional. A exploração turística obrigou a negociações complexas entre a administração da herdade da Comporta e a Câmara de Grândola, à época gerida por este antigo capitão de Abril, eleito 3 vezes encabeçando a lista do PS. Espero, e creio que isso aconteceu, que o meu antecessor tenha defendido até às últimas consequências, como era o seu dever, e que não tenho nada que prove o contrário, que tenha defendido os interesses do município. A Câmara de Grândola esteve na aprovação dos planos de ordenamento que permitiram o desenvolvimento turístico da herdade da Comporta. As infraestruturas de acesso aos lotes que o Grupo Espírito Santo, entretanto, ia vendendo, foram integralmente construídas. Hoje, a freguesia do Carvalhal é bem a imagem de 2 mundos distantes. Os terrenos eram privados, mas o privado nunca poderia construir sem o consentimento da Câmara Municipal. A herdade da Comporta fez bem o seu papel. A Câmara Municipal de então é que não fez o seu papel que deveria ter feito e retirado para o município e para a freguesia do Carvalhal aquilo que era o mais elementar portanto, para as pessoas viverem, não é? Carlos Beato não aceitou responder à acusação do presidente da Junta de Freguesia do Carvalhal. O ex-autarca está hoje afastado da política. Não chegou sequer ao fim do último mandato na Câmara de Grândola, saindo 9 meses antes para ocupar um posto na administração da Associação Mutualista Montepio Geral, dona da Caixa Económica Montepio Geral. Montepio Geral. Rebobinemos a história. Mas não foi o Montepio Geral que emprestou 60 milhões de euros ao GES, contrariando as imposições do Banco de Portugal?
Mas não era o Montepio Geral, o banco que, juntamente com o Banif, tinha boas relações institucionais com o BES? Carlos Beato foi para a administração da Associação Mutualista dona do Montepio Geral. Mas regressemos à herdade da Comporta. A família Espírito Santo fez desta costa selvagem uma das moradas de férias. Ricardo Salgado ocupava esta discreta zona de acolhimento na Praia do Pego, reconstruída a partir de uma pobre barraca de alvenaria. Avaliada hoje no 1.100.000 euros, a morada, literalmente plantada em cima da sensível duna primária, está arrestada à ordem da justiça, mas o ex-banqueiro mantém o direito de usufruto. Hoje, o rei vai nu. É terrível ver isso. Gente que andava ali todos os dias a beijar-lhe a mão, gente que andava ali todos os dias à volta dele, e agora? Agora não se vê ninguém. E se alguém é por telefone, para não parecer mal. Mas é terrível, é um terremoto. O terremoto atingiu o grau máximo da escala a 3 de agosto de 2014, com a resolução do BES. O dono disto tudo passa a responsável disto tudo. A vítima. Ou a vítima disto tudo. Por mais que se esforce por seguir o guião, Ricardo Salgado hesita no papel de vítima. A influência do banqueiro traçou à volta do planeta Terra um abraço de 360 graus. No próximo episódio, sairemos deste castelo e viajaremos 8.000 quilómetros em direção a uma geografia ainda inexplorada, no caso BES-GES. Outro território de segredo que a investigação da SIC irá colocar no mapa do escândalo. O escândalo aterra no Dubai. Fui informado que tinham desaparecido $800 mil da minha conta. Mas a filial do BES no Emirato é também uma ponte para Angola. A presença de generais angolanos no setor financeiro é talvez a peça-chave. E o Banco de Portugal conhecia o esquema. Assalto ao Castelo. Último episódio. Amanhã, no Jornal da Noite. É que a família deveria sair da administração do BES. A família toda. O Banco de Portugal não poderia fazer aquilo que queria fazer. A questão é o poder. Esta designação do dono disto tudo é uma designação irrisória. Mais a situação do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal sabia tudo o que se passava no BES e no GES. E o parto, quando morre, deixa a sua pele, e um homem, quando morre, o que deixa é a sua reputação. All doors and check. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. Have a pleasant day and take your full flight numbers. A cidade do deserto luta por superlativos. Agiganta-se na arquitetura, no dinheiro, no turismo. O mais destacado dos 7 Emirados Árabes Unidos cativa pobres imigrantes do subcontinente indiano, mas também malas de muito dinheiro vindas de lugares de opacidade. O maior escândalo do mundo financeiro português também aterrou no Dubai. Um lugar onde, no silêncio dos arranha-céus da alta finança, se constroem impérios de nada.
O dinheiro tem uma face cada vez mais virtual. Não precisa de existir realmente. Esta materialidade que aqui jorra em migalhas é mera ficção nos escândalos globais da banca. Sou do tempo em que os bancos tinham uma barreira entre os clientes e os funcionários e, se pensar nisto, às 2x3 a banca toda deixou de ter essas barreiras, como se o dinheiro tivesse deixado de valer. Sim, é o mal-amado Carlos Queiroz, o treinador que o país despediu com estrondo em 2010. Campeão por 3 vezes, pelas camadas jovens, liderou 2 a seleção principal de futebol. Treinou o Sporting, o Real Madrid, o Manchester United, o Metro Stars de Nova York, a seleção americana, mais as seleções da África do Sul, dos Emirados Árabes Unidos e já em 2017 pediu admissão da seleção iraniana, com a equipa no primeiro lugar da qualificação asiática para o Mundial de 2018. O futebol tem-me ajudado em muita coisa e na minha vida privada e profissional e pessoal, e aqui foi quase milagroso para mim. Para Carlos Queiroz, a história até pode vir a ter um final ao jeito dos melodramas de Hollywood, em que o herói se salva depois de ter vivido exageradamente o martírio. Mas se pode ter sido salvo pelo futebol, também foi o futebol que o empurrou para a sequência que haveria de viver no Dubai. O facto de ter assinado com a seleção do Irão, portanto o Dubai ser um lugar próximo, haver um banco português, ou teoricamente português, decidi abrir conta aqui, inclusive trouxe de Lisboa economias feitas em Portugal para o Dubai, por essa conveniência e essa proximidade. Yes Bankers Dubai. Foi nessa filial do BES, detida a 95% pela holding financeira do Grupo Espírito Santo, que em 2011 Queiroz decidiu confiar. A palavra confiança é a chave de todo este intrincado processo. A zona onde o Yes Bankers estava a funcionar, que é o DIFC, Dubai International Financial Center, que é uma área financeira que está juridicamente ligada não à praça financeira do Dubai, mas a Londres, o que teoricamente é uma atração. É um centro financeiro interdito a imagens, mesmo que a câmara que as recolhe passe despercebida entre as milhares com que os turistas de todos os cantos do globo gravam os deslumbres do Dubai. No Dubai, fomos sempre turistas. De outra forma, nenhuma imagem teria sido captada. O Yes Bankers Dubai funcionava no centro financeiro, exatamente no mesmo edifício do supervisor local, a DFSA, congênere do Banco de Portugal. Desapareceu da foto o nome do Banco Português, permanece o do supervisor. A DFSA atribuiu licença ao Yes Bankers Dubai em novembro de 2007, específica para um nicho da banca privada. A filial do BES, no Emirato, apenas tinha autorização para operar junto de clientes profissionais com reconhecida experiência financeira. O texto é explícito: o Yes Bankers Dubai não pode vender serviços ou produtos aos clientes do retalho, ou seja, aos comuns mortais que não fazem vida à custa da alta finança. Esta burla institucional começa tudo na base, quando um cliente se aproxima de um banco e hoje faz contratos com 30 páginas, depois rubrica numa série de páginas, que a pessoa que está à sua frente diz: não, isso não se preocupe, isso não é consigo, isso não é para si. Miraculosamente, alguns dos quadradinhos que estão lá em aberto aparecem como as cruzes. E, portanto, você passa, por exemplo, como aconteceu aqui no Dubai, de um cliente normal a cliente profissional. Como é que no Dubai, subitamente, temos centenas de clientes, todos investidores profissionais? Mais de 98% ou 99% dos clientes não escreveu isso, inclusivamente. Porque eu conto o meu caso com o Sr. Humberto Coelho, com o Sr. Caeiro, com o Sr. João Cunha. Quando eu me sentei a assinar os contratos com ele, na base
dessa intimidade. Todos do Yes Bankers? Todos do Yes Bankers, todos funcionários locados de Lisboa para aqui. Quando eu me sentei com ele, eu não escrevi isso. À medida que caminhamos na história, novos dados se interpõem. Humberto Coelho, o homem que tutelava o Yes Bankers Dubai nos tempos de Carlos Queiroz, está agora numa nova empresa de aconselhamento financeiro. Ora, essa empresa foi licenciada pela Autoridade de Supervisão do Dubai. Vamos tentar visitá-lo. Hello, good afternoon. I would like to speak with Mr. Humberto Coelho. The enterprise... Yes. 1301 South Tower. 1301. Subimos até à nova empresa de Humberto Coelho, a Blue Target Advisors, mas um funcionário garantiu-nos que o antigo responsável pelo private banking da filial do BES no Dubai estava em viagem. Na Blue Target, Humberto Coelho faz exatamente o mesmo que fazia no Yes Bankers Dubai. Aconselha investidores a apostarem no risco. O longo processo de insolvência da filial do BES no Emirato ainda decorre, mas o antigo diretor conseguiu, menos de 2 anos depois da derrocada, convencer a Autoridade de Supervisão do Dubai a dar-lhe luz verde para continuar no ativo. A 18 de novembro de 2014, 3 meses depois da derrocada, a autoridade bancária do Dubai endureceu o discurso e impôs limites ao Yes Bankers e a Ricardo Salgado. O processo de insolvência entrara numa via sem retorno. Eu ouvi umas notícias de Lisboa, estava no Brasil, mais ou menos nas vésperas do Brasil-Alemanha. E eu telefonei para o Dubai falar com o João Cunha. Disse, o que é que se passa aqui? Carlos Queiroz, temos aqui realmente um problema, aqui uma aplicação sua. Mas qual aplicação? Eu não fiz nenhuma aplicação. Não, mas então uma hesitação grande, eu percebi que o dinheiro tinha desaparecido da minha conta. Viajei durante a noite, no outro dia estava de manhã sentado à frente deles. Quando me apercebi e fui informado que tinham desaparecido 800 mil dólares da minha conta. Numa aplicação chamada Rio Forte. No fundo, a minha indignação levou-me e arrastou-me para esta luta. Eu fiz coisas que me envergonham, eu tenho de contar. Eu passei por humilhações pessoais que eu nunca imaginei na minha vida fazer. Reuniões que eu forcei. Estar fechado numa sala horas e horas e horas, não ter sequer uma casa de banho. Dia a dia, noite a noite. Até que acabei num hospital, às 4 da manhã, acordado num hospital. A indignação dos factos que eu comecei a constatar levou-me quase a uma loucura obsessiva. Como resultado da minha investigação e do meu caso particular, o que é que eu vim a perceber que aconteceu? O Castelo de Cartas começa a desmoronar e começa uma pressão enorme sobre Panamá, sobre Dubai, para que os operadores, portanto os funcionários, consigam recolher o máximo de depósitos possíveis para investir no GES, na Rio Forte, nesses produtos que estavam em queda do outro lado. Nos últimos 10 anos, fomos ouvindo esta história vezes sem conta. Anos a fio, a banca assumiu um comportamento padrão, indiferente ao tempo e aos lugares. Se os clientes profissionais não têm desculpa para desconhecer este jogo sem regras, os anónimos clientes de retalho, convertidos à força em profissionais, foram empurrados para esta dimensão alucinogénica que torna o processo perene. Entre Luanda e o Dubai, criou-se uma ponta aérea onde circularam bilhões de dólares de origem duvidosa. A investigação da SIC detecta fortes sinais de lavagem de dinheiro, como se a filial do BES no Dubai se tivesse transformado numa mega lavandaria
do regime angolano. Temos a prova e o Banco de Portugal também. Regressemos à fonte mistério que nos acompanhou nos 2 primeiros episódios da série. Com mais de 3 décadas de experiência no Banco de Portugal, a fonte esperou pelo último encontro que tivemos para nos entregar um dossiê inesperado. Uma troca de correspondência entre a Autoridade de Supervisão Bancária do Dubai, a DFSA, e o Banco de Portugal. A troca de correspondência começa ainda antes da posse de Carlos Costa, mas é durante o mandato do atual governador, mais concretamente em 2012, que o Banco de Portugal fica a conhecer os casos mais complexos associados à filial do BES no Dubai. A primeira carta foi enviada pelo Banco de Portugal a 18 de janeiro de 2010. A partir daí, a troca de correspondência entre os 2 supervisores torna-se regular. A última carta de que temos registro data de 2 de maio de 2013. Na primeira carta, o Banco de Portugal quis confirmar com o supervisor do Dubai se a informação que recebera do BES era correta. O BES assegurara ao regulador português em 2008 que a filial do Dubai estava impedida de fornecer dados pessoais sobre clientes no estrangeiro. 2 anos depois, em 2010, o Banco de Portugal decide então perguntar diretamente ao supervisor do Dubai. A 24 de outubro de 2010, talvez o regulador português tenha ficado surpreendido com a resposta. Não temos qualquer conhecimento de qualquer impedimento legal à transmissão de informação sobre a identidade dos clientes do Yes Bankers Dubai. A DFSA mostrava-se, aliás, disposta a alimentar a colaboração entre os 2 supervisores no futuro. A partir daí, todas as dúvidas que o Banco de Portugal ia colocando ao supervisor do Dubai, este imediatamente as esclarecia. A carta da DFSA para o Banco de Portugal, emitida a 15 de março de 2011, transportava outro sinal de alerta. Curiosamente, o sinal que fez ruir o GES e, como consequência, o BES. Este documento é de março de 2011, ou seja, escassos 10 meses depois de ter começado a troca de correspondência entre a Autoridade Bancária do Dubai e o Banco de Portugal. Neste documento, a DFSA, que é a Autoridade Bancária do Dubai, começa a ter sérias dúvidas sobre os produtos onde os clientes da filial estão a investir e percebe-se que a maior parte desses produtos são produtos do grupo GES. E a preocupação da autoridade bancária é tão grande sobre esta matéria que disso mesmo dá conta, com ênfase, ao Banco de Portugal nesta correspondência em concreto. Nesta carta de 2011, o que mais preocupava a DFSA era a capacidade das empresas do GES de devolverem o dinheiro aplicado pelos clientes. A DFSA confessa não ter informação suficiente sobre essas empresas e pede ajuda ao Banco de Portugal. Em dezembro de 2010, essas aplicações somadas aproximavam-se dos $1.000 milhões. Um ano depois, em 2011, 60% desse montante estava já aplicado em produtos financeiros destinados a financiar o Grupo Espírito Santo. A 28 de março de 2011, Banco de Portugal e DFSA reúnem-se numa conferência telefónica e o Banco de Portugal é de novo surpreendido por uma informação falsa que o BES lhe prestara. Bom, à medida que a troca de correspondência entre o Banco de Portugal e a Autoridade Bancária do Dubai vai acontecendo, o Banco de Portugal vai ficando surpreendido com algumas das revelações da Autoridade Bancária. Em concreto, e esta é talvez uma daquelas mais surpreendentes para o Banco de Portugal, é que o Banco de Portugal pensava, porque foi isso que o BES lhe tinha dito, que os ativos geridos pela filial do Dubai eram de apenas $65 milhões. Mas, afinal, segundo a Autoridade Bancária do Dubai, eram de qualquer coisa como $1.251 milhões. A 19 de abril de 2011, à nova conferência telefónica,
entre as duas entidades, onde o Banco de Portugal confessa não ter chegado a questionar o BES sobre esta diferença de valores. Nesta conferência telefónica, começa a fazer-se luz sobre a lista de clientes do Yes Bankers Dubai. São 350, donos de 700 contas. Mas 2 desses clientes concentravam 27% dos ativos à guarda do banco. E o Banco de Portugal fica logo a saber quem eles são. A 14 de junho de 2012, a instituição tutelada por Carlos Costa concentra numa nota informativa com 4 quadros toda a informação relevante sobre a identidade dos clientes que lhe fora emitida pela DFSA. Nessa data, o Banco de Portugal já sabia quem eram esses clientes, quanto tinham aplicado e em quê. Os quadros estabelecem uma comparação entre 2010 e 2011. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Em 2010, os 563 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, administrados pelo Yes Bankers Dubai, estavam aplicados na agência do BES em Londres. Estavam integralmente investidos em emissões de dívida, parte dela associada ao Grupo Espírito Santo. É certo que um ano depois, em 2011, o Banco Nacional de Angola fechou esta conta e o dinheiro seguiu para outras paragens. Nesse mesmo ano, 2011, o principal cliente do Yes Bankers Dubai é de novo um angolano, o general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai. Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens, uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Internacional, a cabeça do grupo Espírito Santo, outra num depósito na filial do BES no Panamá. Domingos Manuel Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. A maior fatia do investimento de Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Em 2011, o general Dino, Leopoldino Fragoso do Nascimento, baixara a sua aplicação de quase 44 milhões de dólares em 2010 para 32 milhões, integralmente investidos em títulos de empresas do Grupo Espírito Santo. São pessoas da confiança do Presidente. Basta ver que o general Copelipa, que está na presidência há várias décadas, em muitos momentos da história recente de Angola, foi ele o verdadeiro chefe das Forças Armadas, muito mais importante que o chefe oficial das Forças Armadas. Na verdade, uma espécie de controleiro político. O José Eduardo Santos foi extremamente astuto na forma como construiu o seu poder ao longo dos anos. Fez-o através da cooptação, da compra das pessoas, de dar às elites do partido, das Forças Armadas, oportunidades de enriquecimento. E a presença de generais angolanos no setor financeiro angolano desde o início do século XXI é talvez a peça-chave desse favorecimento dos generais. Na lista enviada pela DFSA ao Banco de Portugal, no decurso de 2011, há outros nomes da chamada elite angolana para lá dos generais Copelipa e Dino e de Domingos Manuel Inglês. Emanuel Madaleno, por exemplo, em 2010 e 2011, manteve aplicações superiores a 10 milhões de dólares. Madaleno é irmão e sócio de Álvaro Sobrinho, o escolhido por Ricardo Salgado para liderar o BES Angola. Saiu em 2013 pela porta dos fundos. Durante a sua liderança, juntou aos prémios de gestão o buraco que o Expresso revelou em junho de 2014. Empréstimos concedidos sem garantias e cujo rasto, milagrosamente, se perdeu. Como é que uma pessoa que é administradora de um banco, por melhor que ganhe, acumula uma riqueza de muitas dezenas de milhões de euros? Olha, eu não lhe vou responder esta
pergunta do meu fórum pessoal. Não deixa de ser interessante observarmos a posição de cátedra que Álvaro Sobrinho, mesmo estando em permanente jogo do gato e do rato com a justiça portuguesa, ocupa junto de alguma elite nacional. Foi nomeado diretor do Banco Espírito Santo. Em 2000 liderou a subsidiária do BES Angola. Atualmente, através da sua atividade empresarial e filantrópica, trabalha para garantir que as futuras gerações africanas possam ter. Dr. Álvaro Sobrinho, bem-vindo. Obrigado por estar entre nós. Tanto a Europa como a África têm de fazer um maior esforço para assegurar que as suas relações permaneçam bionívocas ou arriscam-se a enfraquecê-las. O senhor falou das relações bionívocas entre Portugal e Angola. Eu pergunto-lhe se ao nível do mundo financeiro essas relações são bionívocas. Tudo tem que ser melhorado. Angola não tem mais poder agora que tinha relativamente a Portugal. O Portugal não está, a banca portuguesa não está quase nas mãos de Angola nesta fase, doutor? Não acho isso. Acha que a banca portuguesa está nas mãos dos chineses? Estou-lhe a fazer uma pergunta relativamente à Angola. Não, é uma desproporção. O doutor falava na relação bionívoca e é mesmo uma relação bionívoca, doutor? Eu insisto muito neste ponto. Eu disse concretamente que a relação à economia é bionívoca, mas não digo que eu não sou político. Eu estou a falar de relações privadas. O doutor diz que não é político, não tem também um lado político? Se restabelecermos a ponte aérea entre Angola e o Dubai, os milhões milagrosamente desaparecidos nos tempos em que Álvaro Sobrinho geria o BESA podem afinal começar a deixar rasto. É o próprio Banco de Portugal que traça esse rasto. Entre 2010 e 2011, 60% do montante global das aplicações no Banco do Dubai tinha as empresas do GES por destino. O número é redondo. 750 milhões de dólares de aplicações diretas no GES. 61% desse montante aplicado no GES estava nas mãos de apenas 4 investidores, os 4 de origem angolana, os 4 politicamente expostos ao poder de José Eduardo dos Santos. Ou seja, entre 2010 e 2011, o regime angolano fez circular pelas contas do Yes Bankers Dubai 500 milhões de dólares, que seguiram diretos para o Grupo Espírito Santo. Isso que me está a dizer é gravíssimo. Eu não tinha até hoje conhecimento desse documento. Vi-o de relance, não o estudei sequer. Mas não me espanta, porque há muitos outros indícios de personalidades altamente posicionadas no regime angolano, a começar pelo Presidente e a família do Presidente, muito envolvidas no sistema económico português. Não há maneira de escapar a inúmeros indícios e provas e elementos que as autoridades portuguesas têm de que, de facto, Portugal tem funcionado como lhe chamam em Angola, lavandaria da família José Eduardo dos Santos e de toda a cleptocracia angolana. Em Portugal, houve uma comissão parlamentar de inquérito ao caso BES, onde nunca se falou do papel do Yes Bankers Dubai neste intrincado puzzle do escândalo financeiro. A autoridade bancária do Dubai foi instada a pronunciar-se pela Comissão? Foi instada mais que uma vez, no sentido de dar informações sobre as relações que tivessem existido desde 2011 entre o Grupo Espírito Santo e essa entidade. E a resposta foi zero. Não só não responderam, como ignoraram os próprios pedidos. Portanto, o Banco de Portugal, se não facultou à Comissão de Inquérito, tem a obrigação especial agora de as facultar ao Ministério Público. Perguntámos ao Banco de Portugal o que fez a instituição liderada por Carlos Costa à informação que lhe fora transmitida pela Autoridade de Supervisão do Dubai, a DFSA. Mesmo tendo a SIC a prova de que o Banco de Portugal trabalhou essa informação e a sistematizou, na resposta que nos deu por escrito, o regulador lavou as mãos, afirmando que a supervisão preventiva em matéria de terrorismo e branqueamento de capitais ela cabe em exclusivo, no caso das sucursais no estrangeiro, aos supervisores locais. Neste caso concreto, assegura ao Banco de Portugal apenas à DFSA.
A 2 de outubro de 2013, Ricardo Salgado corre a Angola para tentar uma audiência com José Eduardo dos Santos. Consegue-a em troca de um anúncio. O BESA promete investir 500 milhões de dólares, 370 milhões de euros, na economia angolana. Só no decurso da Comissão Parlamentar de Inquérito, o administrador que Ricardo Salgado quis que lhe sucedesse reconheceu que o objetivo desse encontro foi, afinal, comprometer José Eduardo dos Santos. Em outubro de 2013, o senhor Presidente da República de Angola concedeu uma audiência ao Dr. Ricardo Salgado, onde estive presente em conjunto com o Dr. Rui Guerra e o Dr. Daniel Proença de Carvalho. Nessa ocasião, o senhor Presidente da República manifestou disponibilidade para apoiar o BESA a suprir eventuais dificuldades que viesse a evidenciar. Este apoio veio a materializar-se na emissão da garantia autónoma soberana de 5,7 mil milhões de dólares, cobre 70% da carteira de crédito total. Consciente do estado pré-comatoso do BESA, depois de detectado o buraco aberto durante a liderança de Álvaro Sobrinho, Salgado foi negociar a garantia do Estado angolano com o objetivo de travar a queda do banco. Rui Guerra sucedeu a Álvaro Sobrinho na liderança executiva do BESA e herdou o buraco. Aquilo que enfrentámos em janeiro de 2013 foi uma situação em termos de liquidez e de transacionalidade do banco muito difícil. Não quer dizer que os 5,7 bilhões de dólares fosse totalmente de incumprimentos. O CEO Rui Guerra não se dirigiu ao Sr. Presidente da República. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. Já agora é uma nota. Alguém pediu. Ricardo Salgado pediu, José Eduardo dos Santos concedeu. Os factos começam a encaixar neste puzzle complexo. O papel que o US Bankers Dubai verdadeiramente representou no escândalo BES serve-nos de guião ao óbvio. O US Bankers Dubai preenchia os interesses de Ricardo Salgado porque, através dele, o banqueiro capitalizava as empresas falidas do Grupo Espírito Santo. O US Bankers Dubai preenchia os interesses do regime angolano porque, através da filial do BES no Emirato, o dinheiro acumulado pela elite era levado para lugares de segredo, sem rosto e sem rasto. O BESA fez desaparecer 5,7 mil milhões de dólares de empréstimos concedidos sem garantias, parte deles a representantes da tão falada elite angolana. Neste esquema de favores financeiros, opacos, que não poderia cessar, a garantia bancária, curiosamente de 5,7 mil milhões de dólares, é apenas uma consequência. Chegou o tempo das coincidências. Buraco do BESA, revelado em junho de 2014, 5,7 mil milhões de dólares. Garantia bancária do Estado angolano, negociada em outubro de 2013 para aguentar o BESA e despachada por José Eduardo dos Santos no último dia de 2013, 5,7 mil milhões de dólares. Neste desfile de coincidências, sublinhamos a última. No último balanço, o BES, o Banco Mau, já em processo de liquidação, apresenta um capital próprio negativo de 5.287 milhões de euros. Feita a conversão em dólares, a moeda que temos estado a usar nestas coincidências, a famosa cifra dos 5,7 mil milhões de dólares surge de novo, quase a papel químico. Esta coincidência no topo do bolo transporta a óbvia conclusão. Se o governo angolano não tivesse retirado a garantia bancária, o BES teria escapado ao terremoto provocado pela contaminação da área financeira pela não financeira. E o escândalo, na sua dimensão plena, que hoje conhecemos, ficaria certamente encoberto mais uns tempos. O Dubai é a amostra que permite perceber o esquema que a administração de Ricardo Salgado usou para alimentar as sedentas empresas do Grupo Espírito Santo. A 14 de junho de 2012, o Banco de Portugal nem hesita na conclusão. A filial do BES no Dubai
transformara-se numa entidade de passagem de fundos angolanos que estavam a financiar o GES. E perante esta evidência, o próprio Banco de Portugal coloca a última peça do puzzle, associando a este esquema o BES Angola. A filial de Angola tinha, aliás, como acionistas de referência os dois generais que lideravam a lista dos maiores clientes do Yes Bankers Dubai, Copelipa e Dino. E perante este quadro tão definido, o que fez o Banco de Portugal? Seguiu o protocolo, deixou que a DFSA assumisse sozinha o problema, concordando com as medidas sugeridas pelo supervisor direto da filial do Dubai. Nada de novo terá acontecido, só assim se explica o ultimato que a DFSA lança ao Banco de Portugal no e-mail que lhe enviara a 2 de maio de 2013. Faz um conjunto de perguntas sobre o estado da holding financeira dona do Yes Bankers Dubai. Numa delas, ataca diretamente o coração do supervisor português. Está em curso alguma ação regulatória, algum processo sancionatório ou investigação criminal? Já não temos a resposta do Banco de Portugal. Sabemos, todavia, que após a queda do BES-GES, 15 meses depois da carta da DFSA, o Banco de Portugal pôs em marcha um conjunto de processos contra-ordenacionais. Para Carlos Queiroz, o resultado dessas investigações do Banco de Portugal só não chegará tarde porque, entretanto, o treinador português fora salvo pelo futebol. Em junho de 2014, 2 meses antes da derrocada, os clientes do Yes Bankers Dubai, com aplicações em fase de renovação, receberam um e-mail da agência. Dizendo, pela primeira vez, e admitindo pela primeira vez, que havia uma situação de conflito de interesses entre a Rio Forte e o banco. Nunca ninguém no banco tinha feito essa referência, mas pela primeira vez nesse e-mail eles dizem. O alerta do e-mail é incisivo. Se o cliente optar por investir na Rio Forte, a decisão pertence-lhe inteiramente, devendo ser ele a ponderar eventuais riscos relevantes. Ou seja, a partir de agora, mesmo com os mandatos de gestão que nós temos em nosso poder, não fazemos nenhuma aplicação se não houver uma ordem específica dada pelo senhor. Continuam naquele enquadramento ético e de honestidade que preside sempre a estes senhores, terminando assim com um outro parágrafo. Nós, simpaticamente, pedimos que você confirme a recepção deste e-mail. A resposta de algumas pessoas ao e-mail e a confirmação do e-mail protegeu a decisão de envolver mais clientes na derrocada da compra de Rio Forte e GES. Milagrosamente, creio eu, a qualificação para o Campeonato do Mundo com o Irão ajudou-me e foi decisiva nesta, é que eu não respondi ao e-mail. Você imagina, eu estava concentradíssimo a ter que jogar contra a Argentina com o Messi do outro lado e eu vi o e-mail, li, mas decidi não responder. E, portanto, depois eu apresentei-me no banco a exigir, de acordo com o que está escrito nessa indicação, que a partir desta data, 11 de junho, só são válidas aplicações e se houver uma ordem específica e concreta dada pelo cliente, eu exigi onde é que está o e-mail de resposta eu dar a ordem. Eu consegui provar que eu não sou investidor, eu sou uma pessoa a quem me foi roubado o dinheiro da conta. Significa isso que vai ter o seu dinheiro de volta? Não 100%, mas praticamente aquilo que vou perder será insignificante quando comparado com a expectativa tenebrosa que tive ao princípio. A minha grande motivação não foi o dinheiro que desapareceu, foi a leviandade, a desonestidade, o abuso,
A falta de coração